tem Maracanã, tem Pacaembu, tem Mineirão, no nosso país do futebol. Se antes as torcidas se encontravam somente em dias de jogo, hoje uma minoria de pessoas utiliza a internet, celulares e redes sociais para provocar, ofender e marcar duelos e batalhas que muitas vezes terminam em tragédias. No Clique League de hoje, vamos entrar em campo para entender como é possível reverter esse jogo onde só há perdedores e descobrir como as novas tecnologias, a sociedade civil e o Estado podem contribuir para vigiar, coibir e ajudar a punir os verdadeiros responsáveis por esses crimes. Os nossos escalados para esse primeiro tempo são o professor e sociólogo Maurício Murad, especialista em sociologia do desporto, e o promotor Paulo Castilho, diretor do Departamento de Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério dos Esportes. Muito obrigado pela participação de vocês. Paulo aqui virtualmente, Maurício veio do Rio de Janeiro aqui para prestigiar o programa, obrigado. Eu que agradeço o convite e parabenizo a TVT por uma ideia tão boa e tão necessária. É urgentíssimo pensar, avaliar e punir esses vândalos que estão entre 5% e 7% dos organizados, segundo as nossas pesquisas que fazemos desde 1990. Eles se apropriaram dessas novas tecnologias e agora estão marcando briga. Quem é esse público que briga tanto nos estádios? São gangues infiltradas nas torcidas organizadas. É importante demonstrar que não é o coletivo no seu conjunto das organizadas que provoca, que confronta, que transgride, que são marginais. Esses grupos, pelas nossas pesquisas, e as nossas pesquisas, embora tenham sede no Rio de Janeiro, elas dão conta de todo o Brasil, há inúmeras declarações desses torcedores vândalos dizendo abertamente que nem gostam de futebol, que procuram ali aquele espaço de uma grande energia, de um grande furor coletivo, onde a multidão estimula e esconde para o confronto. São delinquentes infiltrados nas organizadas e que usam hoje os meios eletrônicos, são jovens na faixa de 15 a 24 anos, concentradamente, e que têm uma facilidade enorme para lidar com as redes sociais, com os meios eletrônicos. Tem jornais que na Itália são chamados universalmente de fanzine e que confrontam, programam, marcam, mapeiam as cidades, tanto assim que os confrontos hoje, em grau de maior gravidade, resultantes em morte, eles ocorrem muito mais fora dos estádios, em horários diferentes dos jogos e até em dias diferentes de jogos. São grupos que precisam ser contidos, são minorias, mas são minorias perigosas, armadas, treinadas em lutas marciais, muitas vezes, na maioria das vezes, em academias clandestinas, que precisam ser contidos e reprimidos. Mas não basta só a repressão. É preciso um plano estratégico que conjugue, como qualquer plano de segurança pública, e as indicações internacionais apontam nessa direção, que combine, harmonize, faça convergir 3 grandes conjuntos de medida. No curto prazo, medidas repressivas, no médio prazo, medidas preventivas e no longo prazo, medidas reeducativas. E uma das medidas imediatas é monitorar essas redes sociais, é controlar essas novas tecnologias, já que eles agem em rede. Nós também precisamos, nós que eu digo, a sociedade organizada, as instituições de segurança pública e da justiça, precisam agir em rede também para desmontar esses esquemas. Então, o monitoramento das redes, o monitoramento dessas ferramentas da internet é algo absolutamente inadiável, precisa ser feito já está sendo feito, mas é preciso ser feito com mais profundidade, com mais ligeireza, para desmontar, para reprimir no primeiro momento, e desmontar e prevenir no segundo momento, e ocupar esses pontos que eles são réus confessos. Eles declaram quais os pontos das cidades onde os confrontos vão ocorrer. É preciso ocupar esses pontos preventivamente, desmontar esses esquemas e baixar a mão dura da lei sobre esses grupos delinquentes. Porque essa minoria não pode denegrir o principal entretenimento popular, uma das grandes culturas da coletividade brasileira, uma das nossas identidades, que é o futebol. Que é o futebol que faz parte da história das nossas lutas sociais, foi um espaço de resistência contra o racismo, contra a exclusão social, é um entretenimento, a torcida é o 12º jogador e não
E não é possível, portanto, que uma parcela infiltrada venha denegrir a torcida como um todo, que não é violenta, setores pacíficos das torcidas, que inclusive enfrentam perigosamente esses núcleos de delinquentes, e não pode ser denegrida por esses grupos, e muito menos o futebol como um todo, como patrimônio cultural e como identidade coletiva do Brasil. Maravilha. Paulo, eu vou te chamar para essa conversa aqui que eu preciso do seu ponto de vista. Quem financia essa bagunça? Marcelo, muito obrigado pelo convite. Eu faço das palavras do professor Maurício Murad as minhas palavras. Eu que me dedico ao tema, desde 2006 tenho trabalhado a combater a violência no futebol, implementei uma nova fórmula de combate à violência, que foi o trabalho preventivo, onde eu fiz uma aproximação, um conhecimento das torcidas organizadas, dos torcedores, dos clubes, enfim, de todos aqueles elementos que circundam em volta do jogo de futebol. E pude constatar, e referendo aqui as palavras do professor Murad, que realmente nós temos que ser rígidos na repressão e temos que fazer um trabalho educativo. Eu já tenho proposto há muito, tenho até escrito em meu livro sobre isso, que é proposta de trabalho de inclusão social junto a esses jovens. E concordo com ele que é uma grande minoria que está infiltrado nas torcidas organizadas, com muito poder de fogo, com muito poder de violência, e acabam persuadindo os torcedores de bem, que são obrigados para permanecer na torcida e acatar as ordens dele, as ordens de comando. Em relação a esses meios de comunicação, da internet, eu monitorava isso, minha funcionária monitorava, eles têm um site, se não me falha a memória, são Organizadas Brasil, onde é uma comunidade, onde eles marcam esses confrontos, onde eles exibem as faixas como troféus da conquista dele, quando eles batem na outra e roubam a faixa, que a faixa é um símbolo da torcida, e aí eles expõem nesse mural, nesse site, como um troféu, ou instrumento, ou camisa. Então, realmente, eles estão muito organizados. E hoje nós temos uma legislação moderna para coibir e reprimir isso daí. Nós temos o novo Estatuto do Torcedor, que foi alterado em 2010, que é a Lei 12.299, e foi aprovado o ano passado. Nós temos mecanismos legais para banir a torcida, afastar o mau torcedor. E ao contrário do que estão se falando na imprensa, nós temos uma legislação eficiente, porque eles cometem quais crimes? Eles cometem homicídio, tráfico de entorpecentes, porque são eles que levam a droga para dentro do estádio. Então, nós temos uma legislação sim. Essa questão da violência, que faz parte do DNA dessas pessoas aqui, dá para reverter isso? Eu acho que dá para reverter. Eu costumo dizer, inclusive o que eu publico em livros e artigos, eu costumo dizer isso. Não é uma violência do futebol, é uma violência no futebol. Então é importante contextualizar. Uma violência da pessoa. Uma violência da pessoa, da sociedade, da cultura. É uma questão histórica, é uma questão cultural, é uma questão social. O Brasil tem um histórico, estruturalmente, de um país violento. Foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Vivemos um colonialismo que sufocou a nossa cultura indígena, que sufocou os setores mestiços, analfabetos, e o futebol refletiu isso. Então, esse acúmulo de violência histórica no país se manifesta em todos os setores e também se manifesta no futebol. Agora, é importante dizer que a civilização, para o bem ou para o mal, foi criada pela humanidade exatamente para conter a barbárie, para conter esses dados de animalidade. Por isso existem as leis, os acordos, as instituições. Então, é uma violência que ultrapassa o futebol e que se manifesta no futebol. Por isso as instituições civilizatórias, a justiça, os órgãos de repressão, a educação, têm que ser em conjunto acionados para conter, limitar e tentar superar. Mesmo que a gente não resolva todo o problema da violência, porque nenhuma sociedade resolveu, mas que a violência fique colocada em níveis razoavelmente aceitáveis, que a violência fique sob o controle das instituições e não as instituições sob o controle da violência, porque isso é o que chamamos historicamente de barbárie. A multidão estimula essa psicologia da violência. A multidão, a pessoa se sente escondida, se sente protegida, se sente mais forte. Então tudo isso é aguçado numa torcida de futebol, com muita
passionalidade, com muita energia, que ali é canalizado em muitos momentos negativamente. A questão da multidão, como eu me referi, que esconde o indivíduo, a covardia que se manifesta no ser humano quando ele está em maioria. Agora, exatamente porque tudo isso acontece, é que os órgãos da justiça, da repressão, têm que agir de forma aprofundada, contínua, renovada, permanente e dura. Não podemos reeditar a impunidade que também é histórica e estrutural no Brasil, em nenhum âmbito. E quando falamos da violência no futebol, é importante lembrar que há também hoje estatísticas gravíssimas da violência no trânsito, nas escolas, e não só com o bullying, a violência doméstica contra crianças, como contra idosos, contra mulheres e contra deficientes físicos, a violência nos hospitais, contra médicos, contra enfermeiros, e a própria violência principal, talvez, contra o paciente. Então, quer dizer, hoje nós temos práticas de violência no Brasil generalizadas, infelizmente. Temos legislação para isso, temos uma história acumulada para combater isso e precisamos de vontade política e coragem ética. Paulo, vem para a conversa aqui. É o seguinte, essa questão da bebida no estádio, vai acalmar ou vai piorar a situação? Olha, Marcelo, deixa eu só acrescentar aí na fala do professor Murad. O anonimato é um fator muito forte para incentivar a violência, onde a própria psicologia ensina que quando as pessoas estão em grupo, eles perdem a identidade, e isso daí é a importância de nós podermos quebrar o anonimato com medidas de monitoramento e identificação dos torcedores. E em relação também ao que ele falou, sem dúvida nenhuma, os próprios torcedores, membros de torcida organizada, já me confidenciaram que a impunidade fomenta a violência, estimula eles a praticarem mais atos de violência, porque sabem que não irá acontecer nada de mais grave, nenhuma punição com rigor. Daí a importância do Estado com força e demonstrar o seu poder. Em relação à bebida alcoólica, estatísticas do Estado de Minas Gerais, do Estado de Pernambuco e de São Paulo, da diminuição da violência a partir da proibição da bebida alcoólica. Porque ele é um fator indutor da violência, ele deixa o indivíduo mais valente, perde aqueles freios inibidores. Então eu acho que nós temos que encontrar uma medida aí paliativa. Realmente é preciso distinguir, Marcelo, eu sei que é duro do leigo entender isso. Nós temos duas competições, que são os campeonatos estaduais e nacionais que se arrastam pelo Brasil inteiro, com diversas localidades e culturas, e tem uma Copa do Mundo, que é um outro tipo de campeonato, um outro tipo de rivalidade, um outro público. Então eu acho que um meio termo que nós podemos achar aí, até porque a proibição da bebida alcoólica, sem dúvida nenhuma, ela está intimamente ligada à violência. Mas também é inegável que o torcedor fica na porta do estádio bebendo, às vezes conhaque, pinga, cachaça, até o último minuto para entrar no campo e entra embriagado. Será que uma medida paliativa não seria nós liberarmos apenas a cerveja até o início da partida dentro do estádio, que lá dá para o sujeito tomar 1, 2 latinhas no máximo, no caso da fila, e após o jogo, evitando assim que ele fique tomando destilado fora do estádio, aqueles vinhos, aquelas batizado que eles tomam, e entram embriagado no estádio. Bom, a gente vai voltar para esse tema no segundo e no terceiro bloco, para a gente continuar essa discussão. Você quer complementar de alguma forma? A gente tem poucos segundos. Rapidamente, sublinhar que a questão da bebida alcoólica é uma questão gravíssima e com ela não há como negociar. Eu acho que não há medidas intermediárias, a não ser aquela que foi tomada na Itália, que eu já tinha oferecido isso publicamente e não vi das autoridades brasileiras até agora a absorção sequer do debate da ideia, que seria o seguinte: 2 ou 3 horas antes do jogo e 2 ou 3 horas depois do jogo, a proibição. Nos estádios, nos arredores, sem o que, qualquer bebida, porque a ingestão é exagerada. Eu frequento os estádios e sei disso. Bebe-se demais, além da conta. E isso é um estimulante para a violência. E não só nos estádios, também no trânsito, nas famílias, em casa, etc. Em todo lugar. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. E você? Você quer entrar em campo e deixar o seu recado também? Então usa o nosso Twitter, que é @RedeTVT, ou entra na nossa página no Facebook, que é /RedeTVT. A gente vai fazer um pequeno break e a gente já volta.